Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Zinha Imobiliária. Estou aqui com o Thaleson Matias e Pamela dos Anjos. Dê um salve aí. E aí pessoal, beleza? Oi pessoal. Formato de vídeo aqui hoje instrutivo, meramente para esclarecer dúvidas que muitas pessoas têm sobre na hora de financiar um imóvel, quais são as etapas, o que acontece. E aí esse imóvel aqui, que está aqui, essa documentação é toda do imóvel que eu fiz a aquisição e eu estava indo agora no cartório de registro, viu? Verdade. E aí eu fiz, pessoal, tô indo lá no cartório e tal, e fiz, por que não a gente levar esse conteúdo para mais pessoas, uma vez que mais pessoas têm dúvidas. Então esse é o nosso intuito aqui hoje, esclarecer para você quais são as etapas e dúvidas e questões que surgem na hora de financiar um imóvel. Então fica conosco até o final do vídeo, hein? Eu tô com 6 papéis aqui diferentes, tá? E tem algumas etapas que levam para a confecção desse, para esse, e a gente quer esclarecer da melhor forma possível. Então, eu vou deixar aberto aqui para vocês fazerem perguntas. Quem quer fazer a primeira aí? Daniel, como é que funciona esse processo na questão da emissão do ITBI? Vamos lá. Para a gente chegar no ITBI, tem umas etapas antes. Acho que vale a pena a gente poder quebrar o raciocínio como um todo, mas por etapas. Quer fazer uma pergunta, Bi, que de repente encaixo a sua resposta na resposta de Pamela e a gente vai construindo junto. É interessante também a gente notar que esse vídeo aqui ele não vai ser uma instrução apenas para você, cliente nosso da Zi, né? Mas também a demanda aí por corretores no mercado está bem alta, né, Daniel? Então, vai ser bem interessante assim para poder tirar dúvida dos nossos futuros parceiros até, correto? Também. Então, assim, o intuito é educar todo mundo que precisa dessas informações. Vamos lá para fazer a resposta de Pamela, certo? Toda vez que a gente vai comprar um imóvel, feito esse aqui que eu adquiri, e foi através de financiamento, tá? Porque tem um imóvel que você pode fazer aquisição na planta e pagando o fluxo inteiro, e você chega no final, na hora de receber o imóvel, está quitado, você vai escriturar. E tem um imóvel que você pode comprar na planta, deixar um saldo para chaves e financiar, ou você comprou um imóvel à vista daquele seu amigo, daquele desconhecido, aquele imóvel que a gente chama de avulso, e você vai financiar. Independente dos casos, as etapas aqui elas são as mesmas, tá? Então bora lá, Daniel. Qual a primeira etapa aqui para quem está buscando a compra e o financiamento do seu imóvel? Vamos lá. Primeira coisa, do preço que você vai... Os valores que vão constar aqui, que os custos serão levantados, vão ser em cima do valor da transação. Esse imóvel aqui, ele foi adquirido, eu vou abrir para vocês. Ele estava no preço de mercado e foi avaliado por R$100 mil, certo? É um imóvel comercial que tem um asterisco no meio, porque o imóvel comercial, na hora que você vai financiar, você vai pagar uma alíquota de IOF. Fechado? É diferente do imóvel residencial que você não paga essa alíquota, beleza? Que é considerado como um produto financeiro. Então vamos lá. Ao adquirir esse imóvel, foi acordado na negociação o plano de pagamento em cima de 90 mil. Então eu adquiri esse imóvel por 90 mil. Para a gente chegar no ITBI, primeiro, você tem um imóvel para você financiar, você tem que estar com toda a documentação em dia, tem que estar tudo certo. E para eu comprar de Thaleson esse imóvel, eu tenho que ir no cartório de registro, onde abrange aquele bairro, onde fica aquele imóvel, pegar na certidão e constar que aquele imóvel está no nome de Thaleson, senão o banco ele não vai financiar. Às vezes, muitas fontes de pesquisa apontam aí que mais de 50% dos imóveis no Brasil não são escriturados, então eles não podem ser financiados. Então já por esse aspecto aí, Daniel, a gente pode elucidar para as pessoas que estão nos assistindo, né? Como é que funciona aqui as regiões, em que cartório eu devo ir nesse primeiro momento? Hoje a gente tem boa pergunta, Alisson. Hoje a gente tem 2 cartórios aqui em João Pessoa, da Zona Norte e da Zona Sul. Zona Norte abrange Bessa, abrange Aeroclube, Jardim Oceania, Tambaú, Cabo Branco, Manaíra, Altiplano, Bairro do Estado, Jardim Luna, Brisa Mar. São bairros que você vai se dirigir ao cartório de registro, no caso da Zona Norte, Eunápio Torres, que é o caso desse imóvel específico, porque ele está localizado em Manaíra, e você vai solicitar aquela certidão de registro. Tem banco que vai pedir a de inteiro teor, tem banco que vai pedir, além da de registro ou de inteiro teor, vai pedir de bônus. Então, cada banco tem uma sistemática diferente de documentos que solicita. Então, quando a gente vai solicitar e dar entrada no processo, seja você comprou à vista e você vai escriturar no cartório, ou seja o imóvel que você vai envolver um financiamento bancário, você precisa de que documentos? A certidão, naturalmente, para comprovar que o vendedor de fato é o vendedor, está registrado o nome do vendedor, alguns documentos pessoais. Com isso,
Após essa análise dessa documentação, você vai pagar uma taxa ao banco, à instituição, pode ser um Bracon, que não é um banco em si, mas é uma instituição de consórcio, você pode estar usando a carta de consórcio, pode ser Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, eles têm umas taxas e varia de banco para banco, você vai pagar uma taxa e após esse pagamento dessa taxa, um avaliador ou um perito avaliador vinculado àquela instituição vai ao imóvel para fazer a avaliação, certo? Daquele imóvel, Certo. vai constatar estado, vai constatar se está tudo ok, para poder colocar esse imóvel dentro do sistema do banco e validar o quê? O preço de avaliação de mercado, certo? Certo. Uma regra aí bacana para você que está nos assistindo. Nem regra, os bancos vão autorizar com que você financie, a depender da sua renda, se sua renda comporta, 80% do imóvel, é o limite. 20% você vai ter que pagar com recursos próprios. Fechado? Certo. Daniel, existe exceção também para esse financiamento? Um valor maior? Vou botar aqui duas exceções que podem acontecer. Primeiro, se for um correntista de um Itaú Personalité, um Bradesco Prime, alguma coisa assim, você tem um vínculo ao servidor federal, você pode conseguir, às vezes, tá? Estamos falando de exceções, conseguir um percentual maior do que os 80%. Certo? É um ponto. Daniel, mas você falou que, em regra, o banco pode financiar até 80%. Certo? Só que, a gente estava conversando aqui, como ela falou, que teve um imóvel adquirido pela família, que a avaliação foi bem superior do que o valor de compra. No caso, a gente fez as contas aqui, ela não precisaria dar 20%, mas precisaria dar 2% do valor, porque 96% poderia ser financiado pelo banco. Por quê? Por que isso? Porque o banco avaliou bem acima do preço que estava sendo adquirido. Então, esses asteriscos, essas exceções aí, elas têm que ser analisadas caso a caso, mas em regra você vai poder financiar até 80%, certo? Nesse caso aqui, quando foi feita a avaliação, eles avaliaram em 100 mil. Eu poderia, naturalmente, financiar até 80 mil reais, mas eu optei por dar um sinal maior e financiei um percentual a menos que isso. Mas a avaliação dele, do engenheiro lá, foi 100 mil reais, certo? Então, quando essa avaliação é colocada no sistema, a gente vai para a etapa número 2, etapa número 3. A gente tem a análise de documentação, contratação do engenheiro para fazer a avaliação e depois tem a confecção da escritura. Se você estiver fazendo uma compra do imóvel à vista, envolvendo no cartório, ele vai fazer uma escritura pública, certo? Porém, o contrato de financiamento ele tem força de escritura. Está assinado aqui pelo gerente do banco, está assinado pelo comprador, sou eu, está assinado também pelo vendedor. E esse contrato, geralmente você vai pagar na instituição financeira uma taxa para eles confeccionarem isso. Logo, também, esse contrato ele tem força de escritura. Fechado? Certo. Dúvidas até aqui? Não. Perfeito aí, pessoal. Estou caminhando em etapas para vocês irem tirando todas as dúvidas sobre todas as etapas. Agora é onde a gente vai chegar na tua resposta, mano. Quando a gente pega esse contrato aqui de escritura já assinado por todas as partes envolvidas, certo? Eu vou dar entrada na prefeitura, porque para você transferir um imóvel de titularidade, você precisa pagar 3 taxas. ITBI é a primeira, que é o Imposto de Transmissão de Bem Imóvel, é o imposto que você paga à prefeitura. Eu estou com um boleto da prefeitura aqui, certo? Da prefeitura aqui de João Pessoa, certo? E aí, eu vou dar entrada no ITBI, para emissão de ITBI. Eu preciso da certidão do imóvel, eu preciso da escritura, dos documentos dos compradores e dos vendedores, certo? Com base nisso, a prefeitura tem um prazo específico deles para a emissão dessa guia. Então, a gente tem aqui a etapa 4. Depois de assinada a escritura, a gente dá entrada no ITBI. O ITBI, você tinha perguntado, qual é o percentual? O percentual ele vai ser de 3% sobre o valor da transação. Tasso, se perguntou da exceção. Tem a possibilidade de ocorrer diferente disso? Tem. Digamos que você compra um imóvel que está bem deteriorado e você, no acordo com o comprador e vendedor, aquele imóvel que é 500 mil, você diz assim, eu vou comprar por 300. E você chega a um acordo e de fato ocorre. Pode acontecer da prefeitura não acatar aquela solicitação de ITBI em cima de 300 mil, que daria 9 mil reais, 3% de 300 mil, e entender que aquele ITBI tem que ser de 15 mil, seria 3% de 500, porque aos olhos da prefeitura esse imóvel
já que eles têm um mapeamento de regiões e os perfis de imóvel, eles podem entender que esse TBI está discrepante do valor de avaliação, desse imóvel que você está comprando pelo valor de avaliação. Então, nesse caso, você pode, se de fato constatar que você está comprando uma oportunidade, ou imóvel deteriorado, ou alguma coisa nesse sentido, você pode entrar com processo administrativo e pedir uma reavaliação. Mas, em regra, vai ser 3% do valor da transação. Daniel, foi citado aqui algumas etapas, né? Eu gostaria de saber em quanto tempo aqui pode durar cada etapa desse financiamento aqui. Bacana, boa pergunta. É o seguinte, tudo aqui demanda as suas etapas, tem aqui prefeitura, tem cartório, tem registro, tem financiamento, tem confecção de contrato, tem avaliação. Vamos lá, em regra, quando se faz a apresentação da documentação lá para o correspondente bancário, que vai fazer o processo de financiamento imobiliário acontecer, eles pedem, após a análise da documentação e após o pagamento dessa taxa, geralmente são até 5 dias para o engenheiro ir ao imóvel, avaliar, e até 5 dias para colocar essa avaliação no sistema. É a regra. Geralmente acontece em prazos menores, tá? Pode acontecer de um dia para o outro, 2, 3 dias, mas em regra são 5 dias. Então o engenheiro avaliou o imóvel, botou no sistema, geralmente eles pedem mais 5 dias para a confecção da escritura. Para a emissão de ITBI, geralmente são mais 3 dias úteis, ultimamente tem acontecido em até 5 dias úteis a emissão do ITBI por conta da grande demanda. Depois que a gente paga o ITBI, a gente precisa esperar o prazo de um dia, já dando a continuidade ao raciocínio. Depois que você recebeu o ITBI, você paga a guia de ITBI, até a prefeitura reconhecer o pagamento e gerar essa certidão de ITBI, é um dia útil, né? Você conta de um dia para o outro para ele reconhecer isso. E aí, com todas as documentações em mãos, certidão do imóvel, o contrato de escritura, a guia do ITBI paga, um comprovante, a certidão de ITBI, e geralmente o banco vai emitir uma procuração, tá? do representante bancário que assinou aquele documento para você apresentar junto ao cartório de registro. Então você apresenta tudo isso e o cartório de registro tem até 5 dias úteis para formalizar o registro. E aí naquele momento em diante, toda a certidão que você foi emitir naquele cartório vai sair já no nome do comprador. Então esse processo dura mais ou menos 20 dias, né? O de financiamento a gente geralmente faz em 20 dias, pode acontecer até em 30, pode pegar um feriado, uma avaliação que demorou um pouco mais, a prefeitura hoje, como eu disse, está demorando um pouco mais, e geralmente 30 dias. Em contrato, como aqui a gente está à frente de dezenas de negociações todos os meses, a gente gosta de colocar sempre 60 dias, certo. Porque pode acontecer um imprevisto no meio do caminho e a gente quer dar um prazo confortável para ambas as partes, sabe? Daniel, e quando o cliente está morando fora, né, aqui de João Pessoa, como é que ele faz esse processo? Ele precisa emitir uma procuração? Você fez uma excelente pergunta, porque hoje cerca de 80% dos imóveis que estão sendo comercializados, eu não falo financiado, falo comercializado de uma forma geral, são para pessoas de fora. As pessoas que estão fora, paraibanos que estão fora, pessoas de fora que estão querendo vir para cá e ficam com muitas dúvidas sobre como adquirir o imóvel não estando aqui. Na pandemia surgiu algo muito bacana, Pamela, que foi o seguinte: você tem hoje uma plataforma online a nível cartorário, do cartório a nível nacional, que é o e-notariado. O cartório de registro diz que vai fazer a escritura, né, vai tomar a frente nessa parte burocrática, ele vai agendar com você uma reunião, vai fazer o seu cadastro junto a essa plataforma. Na hora que sua escritura estiver pronta, você, abrindo um parênteses aqui, se você estiver comprando imóvel quitado, tá? Com recursos próprios. Ele vai ler a escritura junto com você ali, você vai assinar essa escritura e tem a validade, mesma coisa de uma assinatura presencial reconhecida firma. Bacana. Daniel, mas se falando de um financiamento imobiliário, geralmente os bancos não permitem que esse contrato ele seja assinado digitalmente, tá? Então pode ver que esse aqui, todos estão assinados presencialmente, mas estávamos presencialmente aqui, mas assim, em geral, o banco emissor de onde vai ser assinado o comprador, se ele tiver, vamos supor, como aconteceu recentemente, estava em Minas Gerais, o agência de Minas Gerais emitiu lá, o comprador assinou, mandou para cá para o vendedor assinar, entendeu? Então existe aí um SEDEX 10 transacionando esse contrato de cima para baixo, até chegar na nossa mão, a gente juntar tudo isso aqui que você está vendo, e aí a gente poder dar entrada fisicamente aqui no cartório de registro. Bacana, informações bem importantes. Ficou alguma dúvida?
Por mim, não. Tranquilo? Bem esclarecido, né, pessoal? Então esperamos que você também tenha tirado algumas dúvidas. Se você, logicamente, precisa tirar mais alguma dúvida que a gente nos esclareceu aqui, entre em contato conosco, nós somos a Zinho Imobiliária. Temos aqui uma equipe fantástica, especializada em diferentes perfis de imóveis para poder te atender. Fechado? Um salve, um abraço aí para quem está nos assistindo. Se tiver alguma dúvida, ainda deixa aqui nos comentários, tá bom? Interessante, Big. Se tiver alguma dúvida aí que você queira tirar aqui nos comentários, a gente está aqui para responder. Se quiser fazer um comentário sobre alguma coisa que você achou interessante, isso fortalece mais o nosso trabalho. Então a gente se vê no próximo. Valeu.